Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gente complementar da segunda parte dessa quinta aula sobre, dentro da disciplina aí, Direito Privado, a teoria geral do direito, e nós estamos falando agora sobre direito público, direito privado. Ok? Então vou compartilhar aqui com vocês a tela, mais uma vez. Certo, estamos aí. Deixa eu me ajeitar aqui. Isso, pronto. Bom, nós tínhamos ido até aqui esse slide, né, na aula anterior. Então a gente já pode prosseguir, já ir para o outro. Claro, pessoal, veja só, eu recomendo que você assista a primeira parte, a aula 1, né, sobre direito público e direito privado, para depois ir para 2, vai fazer mais sentido, claro, do que você começar nessa aula que nós estamos aqui. Então vamos lá. Um diferencial importante entre as duas áreas, ou seja, direito público e direito privado, é a visão ou aplicação do fundamental princípio da legalidade. Tanto para uma área quanto para outra é importante, mas a abordagem é diferente. Esse ponto é extremamente importante para você depois, quando você for trabalhar na área, pessoal que está estudando direito, for atuar, para você entender como as coisas funcionam. No direito privado, o foco da legalidade é proteger a autonomia da vontade dos indivíduos. Então, o que você está protegendo? A autonomia da vontade. Decorrendo daí que no domínio privado será permitido o que não for proibido expressamente pela lei. O que você pode dispor num contrato? Você pode dispor tudo aquilo que não seja proibido, vedado pela lei. Então, se você pegar lá no artigo, agora não me lembro se é o 103 ou 104, né, do Código Civil, que fala, né, os elementos do negócio jurídico, partes capazes, objeto lícito, forma não vedada em lei. Veja que é uma coisa bem genérica, né? Partes capazes, objeto lícito e forma não vedada em lei. O resto você pode dispor como você quiser. É o respeito à autonomia da vontade dos indivíduos, dos participantes daquele negócio. Isso é um foco da legalidade dentro do direito privado. Já no direito público, o ponto de realce é a proteção do interesse público, razão pela qual há uma superposição deste sobre o interesse privado. Justamente por esse caráter impositivo, o Estado, por meio de seus agentes, só pode agir segundo o que a lei expressamente permite, autoriza, e não segundo o que ela não proíbe. Então, o agente público ele só pode fazer aquilo expressamente garantido ou previsto em lei, e não fazer aquilo, bom, já que a lei não proíbe, eu posso fazer. Não. Porque, veja, essa questão da impositividade é importante. Pensa, por exemplo, numa desapropriação. Numa desapropriação, o que tem que estar tem que estar presente? Interesse público. Mas se o interesse público tiver presente, o jurisdicionado, o cidadão, contribuinte, como você quiser chamar, ele não tem como supor, não, mas eu não quero que desaproprie a minha propriedade, eu não quero vender, eu não quero que ela seja alienada. Não, não tem querer. O interesse público vai se sobrepor ao interesse privado. Então, para fazer isso, você tem que se cercar de determinadas cautelas. Você tem que fazer isso com cuidado, com zelo, para você conseguir um objetivo bom, né? Uma proteção ao particular e, ao mesmo tempo, atender o interesse público. Conjugando-se os critérios já expostos, direito público é o complexo de normas que regulam a Constituição e a atividade das entidades públicas, constitucional e administrativa, né? Estou aqui destacando. E as relações entre estas e os particulares, em que as relações são verticais, percebe? Ó? Vertical, impositiva. É diferente da horizontalidade, de A com B, uma relação privada, que via de regra é baseada nesse tratamento igualitário. O direito privado é o conjunto de normas que regulam as relações dos particulares em si. Então, trouxe como exemplo civil e comercial. E destes com as entidades públicas nos atos de gestão, relações horizontais. Então, você já não tem aquela impositividade que você tem na área do direito público, onde o Estado é o grande protagonista.
Como inicialmente exposto, contudo, o tema segue sendo de algum modo não exatamente polêmico, mas ele não pacífico, especialmente na sociedade contemporânea, com tantos temas públicos com manifestação também sobre os indivíduos, meio ambiente, direito das minorias, compreende-se a dificuldade em separar público do privado. Hoje, nós temos muito grupos de interesse na sociedade. É difícil você fazer essa separação assim. Então, por isso que eu coloquei no começo da aula anterior, essa divisão estanque, já não era tão sossegada, digamos assim. Hoje está mais tormentosa, eu diria. Vai. Sem embargo, tal ausência de unidade interpretativa é ao mesmo tempo antiga. Acabei de falar, acabei fazendo spoiler do meu próprio slide. Vê-se, na verdade, uma tentativa entre publicistas, que é do direito público, e privatistas, do direito privado, fazer prevalecer uma área sobre a outra, o que até mesmo de modo natural provoca a reação dos integrantes da outra área. Isso é meio comum no direito, né? Essa coisa, a gente fala meio brincando assim, né? Não, o mais importante no direito é o direito civil. Não, não, não. O mais importante é o direito penal. Não, não, não. O mais importante é o direito constitucional. E aí, às vezes faz em tom de brincadeira, mas tem gente que leva isso um pouco mais a sério. Veja lá, o Henri Mazot, um grande teórico, Henri Mazot, um grande civilista. O correto é que o Estado edita cada vez mais leis imperativas ou de ordem pública nas relações de direito privado, para proteger os mais fracos ou carentes em todas as áreas do direito privado. Para os defensores da tese publicista, onde há lei imperativa, existe direito público. Mas o que existe, na verdade, é a socialização do direito privado, cuja primazia subsiste. Então, o Mazot já coloca a primazia do direito privado. Subsiste, porque o Estado não é um fim em si, mas um meio ou instrumento para que os particulares possam manter suas relações jurídicas. Por isso, o direito público não pode pretender substituir o direito privado. Concordo com o Henri Mazot, claro, mas também não acho que existe uma primazia do direito privado em relação ao público, com todo o respeito, um ilustríssimo teórico civilista. Aí o Sabatier, né, o René Sabatier vai dizer o seguinte: o Estado pode aspirar a dirigir a economia moderna e intervir na atividade produtora, mas com uma condição: que o Estado permaneça a serviço do homem. O particular deve sair com vida dessa luta. Seu desaparecimento seria o naufrágio do próprio direito. Um pouco dramático, né? O Sabatier, essa frase, o particular deve sair com vida dessa luta, mas ao mesmo tempo a gente entende, tá, pessoal? Porque existe um tensionamento, existe uma zona de tensionamento entre o Estado e o particular, porque o Estado é uma relação assimétrica, o Estado tem um poder que o particular não tem. Então, o particular ele tem que contar realmente com uma interpretação mais protetiva, uma organização mais protetiva das suas manifestações, do seu relacionamento com o Estado. Né? Mas não deixa de ser curioso esse tom, vamos dizer assim, quase que dramático do Sabatier. O Ruggiero, que é outro teórico muito importante, famoso, diz o seguinte: toda norma jurídica é proclamada no interesse da conveniência social e tende à consecução dos fins gerais que a ela se prendem. Mas certo é também haver algumas que visam uma utilidade universal da comunidade, pelo que há um predomínio desta, cerceando intensamente a liberdade, arbítrio ou autonomia dos particulares. A diferença substancial, no caso entre direito público e privado, está só em que, onde impera um princípio de ordem pública, a regulamentação da relação não pode ser deixada à iniciativa particular e, portanto, não pode ser diversa daquela que, como Estatuto Universal, foi querida e editada pelo legislador. Toda disposição que a contrarie, direta ou indiretamente, implica nulidade. O Ruggiero, de uma certa maneira, está adotando aquela visão que a gente falou na aula anterior sobre o que prevalece, né? O predomínio de que interesse prevalece naquela determinada situação. Mas faz uma reflexão muito interessante. Veja-se que há no direito privado normas de grande interesse para a coletividade e que, bem por isso, não podem ser afastadas, nem mesmo se ajustadas entre certas partes. Assim, não é lícito alguém obrigar-se num contrato de serviço por toda a vida, porque assim se anularia a liberdade individual, que o direito tutela contra a própria vontade do indivíduo, por considerações de interesse público. Isso aqui, essa parte final, se encaixa muito bem aquela questão do trabalho, né? Reduzir o trabalhador à condição análoga de escravo.
Não, não, mas eu concordei. Eu concordei em trabalhar a troco de comida e tal, e um local para dormir. Eu estou sempre devendo para o meu empregador. Não. Você vai para, mesmo que aquilo tenha sido estipulado e que a pessoa concorde, vai prevalecer um interesse que, no caso, aí entraria até questões de direitos humanos, que é uma área de direito público, segundo eu vejo. Então, que tem um interesse coletivo, mas tem também o interesse individual, né? Então é interessante a gente observar isso, né? Mesmo num campo privado, você vai ter também essas ingerências ou essas intervenções de interesse público. No mesmo sentido antes exposto, também não é razoável nem aceitável que um matrimônio seja celebrado com ajuste de tempo, 2 anos, por exemplo, porque é de interesse público que o matrimônio, base da família, tem um vínculo de natureza permanente, percebe? Se você tem uma interpretação, não, pera, duas partes, vamos supor, vai um homem e uma mulher, hoje já pode se casar, um homem contra um homem, uma mulher contra a mulher, mas digamos, um homem com uma mulher se casam e coloca lá, não, vai durar 2 anos. Não tem, não é da natureza daquele instituto, no caso, o casamento. Então, não tem como ser aceito. Esse trânsito e esse interrelacionamento entre público e privado no direito sofre ainda variações advindas de época, costumes, cultura, psicologia do povo, cultura, momento político. Há povos naturalmente mais afeitos ao coletivo, como os chineses. Em outro campo, os ocidentais tendem a ser mais individualistas. O individualismo ele é típico, né, do liberalismo, e é um dos pilares, né? E a gente teve muita influência no Ocidente disso. Quando você vai para o Ocidente, você vê prevalecer mais essa visão coletiva, comunitária, não tem uma valorização tão grande do indivíduo. O indivíduo ele é valorizado como parte de uma comunidade, de um todo maior. Também nesse sentido, de valores subjetivos que informam a dinâmica de uma sociedade, há sentidas variações. Um povo talvez menos afeito ao campo dos interesses públicos pode se unir em torno de um propósito comum. Então, veja, vou dar o exemplo aqui do Brasil. Trouxe esse exemplo do Brasil. No início dos anos 1990, o sociólogo Betinho, o Herbert de Souza, já falecido, que Deus o tenha, está no segundo andar, criou um movimento nominado de Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. E ele tinha uma frase, né, célebre que chamava Quem tem fome tem pressa. Então o Betinho criou essa campanha. Nós somos um povo aqui do Ocidente, valorizamos muito a questão do individualismo, mas se você tem um propósito comum, o povo pode caminhar unido em direção àquele propósito. Será que aconteceu isso aqui com a questão do Betinho? Aconteceu com certeza. Olha lá, houve grande adesão popular a esse movimento em todo o país, ilustrando a ideia de que, em torno de um propósito comumente aceito, até povos individualistas podem se unir em torno desse determinado objetivo, então considerado como útil, ou nobre, ou válido. Quer dizer, então, mesmo quando você tem uma questão de individualismo, você pode ver surgir algo coletivo. Olha, vamos fazer pela comunidade, vamos fazer pelo coletivo, vamos fazer pelo outro. Normalmente também quando você tem sei lá, uma tragédia, uma enchente, um tsunami, coisa assim, você vê nascer, né, nas pessoas, especialmente daquele país que foi atingido, as pessoas, a sociedade como um todo, ó, precisamos ajudar esse pessoal que sofreu essa situação e tal, né? Então, você pode criar um ambiente de valorização de algo comunitário, de algo comum. Figure-se ainda mais um país em guerra. Num momento tão extremo como um conflito generalizado com o inimigo externo, é até natural que interesses privados fiquem em segundo plano diante de interesses coletivos, públicos, mandatórios numa situação como essa. A sobrevivência de um povo e de um país está em jogo num evento dessa natureza. Então, vocês vejam aí também, por exemplo, você pega uma guerra como a guerra da Rússia com a Ucrânia está sofrendo uma agressão da Rússia. Me parece natural que a Ucrânia então tenha se organizado para se defender. Isso vai gerar um sentimento de união entre o seu povo, como já aconteceu em outras guerras, Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, enfim, quando existe um conflito, né, externo. Então pode haver esse sentimento de união, pode ser formado esse sentimento de coletividade. Então vamos lá, o professor Dilvanir José da Costa ele diz o seguinte, eu trouxe esse texto que eu acho bem interessante. A distinção público-privado varia e se desloca, quer em relação ao tempo, quer em relação aos países, de acordo com as tendências sociais e políticas. Matérias que em certos períodos se consideram de sumo interesse público são tidas em outros tempos como de interesse privado, por exemplo, a religião.
Outras que eram de interesse privado assumem em outros tempos caráter público, por exemplo, as horas de trabalho dos operários, né? Como a gente falou, é a questão do que hoje, né, você tem em relação, por exemplo, quando tem lá o chamado trabalho escravo, né, ou reduzir a pessoa análoga, à condição análoga de escravo, é isso. Não adianta você ter um acordo ali, ter um interesse público, um interesse coletivo maior que vai interferir mesmo que a pessoa diga, mas eu quero ficar aqui. Não, não é possível. Ok? Pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Agradeço demais a tua atenção. Não esqueça, deixa aí embaixo o seu comentário. Se você quiser fazer crítica, fica à vontade, pode fazer. Quiser fazer sugestões, eu acho que eu deveria mudar isso ou aquilo, ou tal coisa não ficou tão bom. Deixa o teu curtir, deixa o teu comentário, sugira eventualmente temas que você queira ver aqui, que dentro do possível vou procurar te atender, tá bom? Então, eu só vou interromper aqui o compartilhamento e é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.